Pessoal, só para me apresentar, meu nome é Lucas, eu sou filho do presbítero Francisco, olha aqui. Eu sou médico urologista, eu atualmente moro em São Paulo, mas estou em movimento de voltar para cá, para Sergipe. Então, tem 7 anos que eu moro lá e aos pouquinhos estou voltando. Já estou me dividindo entre São Paulo e Aracaju. Ano passado eu tive a alegria de conversar um pouquinho com vocês sobre saúde do homem, sobre Novembro Azul. Foi em novembro, né? E aí a gente está adaptando nesse momento essa conversa. Repito, é um bate-papo, podem me parar a hora que quiserem. Quem estava aqui no passado vai ver que tem muitos elementos semelhantes, porque a conversa é a mesma, na verdade, né? E aí o slogan que a Sociedade Brasileira de Urologia traz é esse, que saúde também é papo de homem. Então, ambientes como esse são fundamentais para a gente disseminar um pouquinho, difundir um pouquinho sobre saúde do homem, métodos de cuidado de saúde do homem e vamos iniciar. Então, por que pensar em falar de saúde do homem? Por que criar esse grupo específico? Por que não falar só de saúde como modo geral, né? Porque a gente podia muito bem segmentar por idade, fazer a saúde do adolescente, do adulto, do idoso e não diferenciar por sexo, mas é importante que a gente diferencie, que a gente fale um pouco por quê. A gente sabe que a mortalidade no homem é mais alta. De um modo geral, até para quem estava no passado, esse dado está atualizado, me deixou feliz, mas ainda continua. O homem vive em média 5,8, 6 anos a menos do que a mulher. Então a gente está numa população do Brasil que a expectativa de vida é de 79 anos. Se o homem vive 6 anos menos que a mulher, ele está ali em média 10% de sobrevida menor do que a mulher, né? Uma sobrevida global em média 10% menor. Parte disso é porque 31%, então um terço basicamente dos homens não tem a rotina de ir ao médico, de fazer exames preventivos, de ter essa rotina de prevenção mesmo em saúde, né? Em termos de hábito de vida, as taxas de alcoolismo e tabagismo em homens são globalmente maiores em todas as faixas etárias e o que mais chama atenção são os índices de violência interpessoal. Perto ali de 92% da taxa de mortalidade de violência interpessoal acontece em homens. Então, cada 9 homens que morrem de forma violenta, uma mulher morre. Mais um pouco disso, 70% dos homens adultos só vão no médico quando tem sintoma e muitas vezes quando esses sintomas já estão graves. 25% apenas realizam consultas preventivas. E acima dos 40 anos, quase que 40% dos homens já têm hipertensão ou diabetes. Quando a gente chega nos 60 anos, essa taxa supera os 50%. Globalmente, em todas as idades, 23% dos homens são obesos e 72% estão acima do peso. E aí, de um modo geral, quase 10% dos homens são tabagistas. Esse é um índice geral. E se a gente for ver uma curva de tabagismo, essa curva de cima aqui não vai aparecer. A curva de cima é de homens e a curva de baixo é de mulheres e a gente vê que em todas as faixas etárias e no passar dos anos, o homem sempre fumou mais do que a mulher. 27% dos homens, ou seja, mais que um quarto dos homens, tem um consumo excessivo de álcool. E esse consumo excessivo não fala necessariamente de dose, de quantidade de doses de álcool, e sim uma quantidade que traz algum prejuízo para a vida da pessoa. Então, o consumo excessivo para muitos pode ser mínimo, mas a partir do momento que traz um prejuízo para a vida da pessoa, para seus familiares ali, já é considerado um consumo excessivo. Se a gente for ver, a taxa de etilismo entre as mulheres vem até subindo, mas também, assim como de tabagismo, a taxa sempre foi maior em homens. Evidenciando um pouco ali de que 92% das mortes violentas ocorrem em homens. E uma coisa importante de falar, especialmente num ambiente que a gente está com vários homens aqui, chefes de família, pessoas que têm toda a responsabilidade de trabalho, em casa, de criação de filhos, a importância de falar da saúde mental. A saúde mental, especialmente nos homens, muitas vezes é negligenciada por achar que é falta de virilidade, falta de conseguir encarar aquilo ali. E a gente sabe que apesar de não ter um substrato orgânico claro, como outras doenças que a gente consegue ver a causa direta ali, a saúde mental é importantíssima. É uma doença grave, é uma pandemia
do atual século. E as taxas de suicídio são 3 vezes mais altas em homens. As mulheres chegam a tentar mais vezes suicídio, mas a taxa de, entre aspas, sucesso, não sucesso, é maior em homem. Então, as taxas são 3 vezes maiores em homem. E aí, quem estava no passado vai lembrar desse slide. Esse slide eu gosto bastante, que o que a gente tem é um homem assim, pedindo socorro, cansado, um pouco acima do peso, com abuso de álcool, nesse caso abuso de drogas, e realmente pedindo socorro desesperado ali. E falando em mortes não violentas, de um modo geral, hoje a gente tem esse cenário no Brasil. A principal causa de mortalidades em homens são as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, vem o câncer de um modo geral, os vários tipos de câncer. E aí depois vai para doenças pulmonares, diabetes, falência hepática, falência renal e doenças infecto-contagiosas. E eu chamo a atenção para o câncer aqui para a gente conversar um pouquinho do que chama a atenção para nós homens, que é uma doença extremamente frequente e, quando descoberta no início, tem uma gama de tratamentos, uma taxa de cura altíssima, que vai ser o câncer de próstata. Na mortalidade de câncer, de um modo geral, então, se a gente tem esses dados de 2024, o câncer de próstata, individualmente, apareceu como a principal taxa de mortalidade oncológica no Brasil. Então, 13% de todas as mortes oncológicas no Brasil foram por conta de câncer de próstata. Em torno de 12 mil óbitos ano passado no Brasil, é bastante gente. Isso é para homem ou é só de mulher? Não, isso aqui é homem, na população de homem. Na população de homem. De homem, isso. Se fosse de todo mundo, a coisa estava mais feia aí. Não, isso aqui é só para homem. Então a gente tem em primeiro lugar câncer de próstata, em segundo lugar câncer de pulmão, depois a gente vê que são os cânceres de aparelho digestivo. O que é importante falar, as 5 primeiras causas de mortalidade não necessariamente são preveníveis, mas quando descobertas no início, tem alta taxa de cura. Seja o câncer de próstata, o câncer de pulmão um pouco menos, mas esses cânceres de aparelho digestivo, existem formas de rastreio, existem formas de detecção precoce que também trazem uma alta taxa de cura. E todos os outros tipos de câncer, dos milhares que a gente tem, são responsáveis pela outra metade da taxa de mortalidade. Não estamos no novembro, mas estamos bem pertinho ali, e vamos falar então um pouco do que a Sociedade Brasileira de Urologia e o Ministério da Saúde falam para o Novembro Azul. Não é só um chamado para falar sobre próstata exatamente, mas é para ter momentos como esse, falar sobre saúde do homem, ter um momento que está só a gente aqui, só tem homem, tranquilo, um grupo que se conhece, um grupo coeso e que pode tirar dúvida, pode se expressar, repito, podem ficar à vontade, me parar a hora que for para perguntar qualquer coisa. E vamos focar um pouquinho no câncer de próstata. Eu acho que está nítido a importância de falar sobre isso, né? Então, apesar do Brasil ser continental, 12 mil óbitos diretamente associados ao câncer de próstata no passado é bastante. Então, mas a gente fala muito câncer de próstata, aumento benigno da próstata, e muita gente não sabe me dizer o que é a próstata. Alguém aí saberia? Está escrito, mas alguém saberia me dizer aí o que é a próstata, a função da próstata? A próstata é uma glândula diretamente associada ao sistema reprodutor masculino, né? Parece bobagem falar, mas é bom sempre citar, só o homem tem, né? Tem gente que não sabe que só o homem tem. E é uma glândula que está localizada logo ali abaixo da bexiga, logo abaixo da bexiga, abraçando a uretra e anterior ao reto, bem na frente do reto. Ela diretamente atua na parte de fertilidade, que ela libera o líquido prostático. Esse líquido prostático permite manter a viabilidade do espermatozoide. O espermatozoide precisa ter um pH específico, uma viscosidade específica, nutrientes específicos, que parte deles virão pelo líquido que é liberado pela próstata. E indiretamente, por abraçar a uretra, por abraçar ali o canal urinário, ajuda também, contribui na continência urinária. Então, ajuda no fluxo da urina e é essencial, é fundamental para a fertilidade masculina. Então, em termos, só para exemplificar, então aqui a gente tem a próstata, logo abaixo da bexiga, no início da uretra, a uretra inclusive aqui muda de nome, passa a se tornar uretra prostática, e bem anterior ao reto, e já começa a justificar para vocês o porquê e a eficácia do toque retal, né? Porque está bem próximo, a gente consegue sentir bem ali. Então, é o segundo tipo de câncer mais comum, é o câncer de próstata, só perde para o câncer de pele, não melanoma. E no Brasil, ano passado, foram quase que 77 mil novos casos. Se a gente for fazer a conta, são 55 casos a cada 100 mil habitantes por ano. Considerando que em Aracaju, por exemplo, a gente tem em torno de 300 mil homens,
São 160 novos casos por ano de câncer de próstata em Sergipe. Em Aracaju, perdão. Então é um número bastante significativo, né? 160 numa cidade pequena como essa, todos os anos, pela lógica matemática, serão novos casos de câncer de próstata. E a gente não tem os dados de custo tão evidentes aqui, mas os Estados Unidos têm esses dados muito bem calculados pelo sistema de saúde lá. 2024 gastou-se 14,1 bilhões de dólares com câncer de próstata nos Estados Unidos. Pensar que a cotação está aí a R$5, 75 bilhões de reais é maior que o orçamento de Aracaju. É maior que o orçamento do ano de Aracaju, 75 bilhões de reais, e nos Estados Unidos gastaram isso só com câncer de próstata no ano de 2024. E aí a gente vai para fatores de risco. O câncer de próstata é uma neoplasia, é uma doença que está diretamente associada à idade. Então, a gente sabe que se todos os homens vivessem 120 anos, todos teriam câncer de próstata, que não é o caso. Então, é uma doença que está diretamente associada ao envelhecimento da população. Por isso que a gente tem hoje maiores taxas, maiores índices, mas também melhores formas de cuidar. O histórico familiar é importantíssimo. Se meu avô teve, meu pai teve, meus tios tiveram, meu irmão mais velho teve, existe uma chance enorme de você ter. A gente até diferencia o câncer de próstata hereditário, o câncer de próstata de origem genética. Se a gente tem três gerações seguidas com indivíduos de parentes de primeiro grau com câncer de próstata, a gente provavelmente tem uma taxa maior de associação com esse quadro hereditário. E um alerta, que não é tão falado, câncer de mama também. O mesmo gene que causa a mutação que pode causar câncer de mama, pode causar o câncer de próstata. Então, às vezes, o indivíduo fala, não tem nenhum caso de câncer de próstata na família, mas minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama e minha irmã mais velha tem câncer de mama. Opa, eu preciso ligar o alerta também. Então, pode ter câncer de mama, né? Pode ter câncer de mama também, especialmente ligado a esse gene, chama BRCA. Mas é uma atenção que deve ter. Então, parentes de primeiro grau, parentes de próxima linhagem, assim, e mulheres que tiveram vários casos de câncer de mama na família, esse indivíduo também tem que ter uma maior atenção pro risco de câncer de próstata dele. Homens afrodescendentes, porque no cromossomo 8 tem um gene específico que tem uma pequena mutação que os afrodescendentes tendem a ter um padrão que chama cribiforme de lesão, que é um padrão um pouco mais agressivo. Então precisa ter um pouco mais de atenção por conta disso. Dieta e obesidade, na verdade, não estão diretamente ligados a um maior índice de câncer de próstata. Então não tem uma dieta que gere mais câncer de próstata ou que previna o câncer de próstata. Mas a gente sabe que os resultados oncológicos e funcionais em indivíduos obesos são piores. Lucas, o obeso tem mais câncer? Não, ele não tem mais câncer. Mas o câncer nele, mesmo que não tão agressivo, o resultado oncológico, a taxa de recuperação é um pouco pior. E aí eu pergunto para vocês, alguém me fala um sintoma de câncer de próstata? Frequência urinária. Frequência para urinar? Infecção urinária. Infelizmente a gente não tem sintomas, isso tudo pode aparecer. Quando? O câncer de próstata pode estar associado a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento benigno da próstata, que é uma entidade benigna, como o nome fala, que, isso eu posso falar assim, é duro generalizar, mas todos os homens vão ter. Todos os homens vão ter um crescimento benigno na próstata, isso não significa que eles vão ter sintomas, certo? Tudo depende de como é que vai ser a conformação, tudo isso. Então são sintomas que se confundem. Porque o indivíduo que vem a ter câncer de próstata, ele está lá com seus 60 anos, 50 e poucos anos, ele tem um pouco de crescimento benigno da próstata, então ele retém mais urina. Se ele retém mais urina, ele tem mais infecção. Ele retém mais urina, ele tem um aumento da frequência, ele não consegue esvaziar. Então, ao invés dele ir lá fazer xixi, esvaziar 250 a 300 ml, ele vai 80, 120, 140. Então, aumenta a frequência com a taxa de micção menor. Isso tudo é falar, então, que inicialmente, que é quando a gente tem uma ampla taxa de cura do câncer de próstata, ele não tem sintoma nenhum. Na década de 80, quando não existia rastreio, o câncer de próstata tinha um sintoma, dor nas costas. Dor nas costas a gente sabe hoje que é metástase. Então, infelizmente, quando o câncer de próstata começa a ter sintomas diretos, muitas vezes ele já é metastático ou localmente avançado. Isso justifica, então, a gente ter que fazer o rastreamento. Poxa, se é uma doença que mata tanto, tão frequente, tão presente, e que a forma inicial, que é a que eu consigo tratar e curar, não tem sintomas, eu tenho que buscar ativamente.
Porque se, não vai ter nada me falando, esse cara tá com câncer de próstata. Não tem nada me falando no começo. Então eu preciso buscar ativamente. Hoje, o que temos é a dosagem do PSA e o toque retal para a gente desmistificar aqui. Mas aos pouquinhos vamos conversar. O sinal que precisar agora, né? É pequeno. Tem xilocaína na bolsa que... Uma tela de demonstração, não. Ok. Tiver um voluntário. Então, só para falar rapidinho o que é PSA também, porque muitas vezes o paciente vem assustado. Repita, isso aqui é uma conversa para vocês saírem com informação. Não saírem assustados, não saírem preocupados. O PSA é uma proteína específica da próstata, que fala sobre atividade prostática. Ele não é específico do câncer. Então, meu PSA subiu, estou com câncer? Não necessariamente, mas a gente precisa ligar o alerta. Qualquer atividade funcional maior na próstata vai aumentar o PSA. Então, oi? O percentual, o valor do PSA? O PSA, o normal até 4, certo? Por que até 4? E até justifica isso que eu estou falando. Cada grama de próstata produz até 0,12 nanograma de PSA. E a próstata normal tem ali em torno de 30 gramas, então o normal vai ser algo em torno de 4 PSA. Então de 0 a 4, sendo que acima de 2,5, a gente já tem que ligar um alerta, certo? A gente já tem que observar. Mas às vezes o paciente está com infecção urinária, às vezes o paciente tem a próstata muito grande. Como eu falei, cada grama de próstata pode produzir até 0,12 de PSA. Se o cara tem 100 gramas de próstata, o PSA dele vai ser um pouquinho mais alto. Então a gente vai individualizando isso aí. Então, Meu PSA já está em 5 há mais de 2 anos. certo. Eu faço acompanhamento de 6 meses, entendeu? Nem sempre é necessário para entendeu? Sim, E eu me acompanhando. Aí já tem um 6 meses. exatamente. Então, né? e o PSA. E isso é uma coisa importante de falar. Então, você tem um PSA que não está na faixa padrão de normalidade, mas que está estável. É a importância da gente acompanhar. Hoje eu atendi um paciente que eu operei lá em São Paulo, um cara novo, 51 anos. Ele tinha um PSA de 1,8. É normal até 4, né? Mas eu acompanhava ele, o PSA dele um ano era 0,5, um ano era 0,6, um ano era 0,5, outro ano 0,6. De 6 meses foi de 0,6 para 1,8. Opa, subiu muito rápido. Porque apesar de estar numa faixa de normalidade, ele triplicou. Esse cara, eu fiz uma biópsia, ele tinha um câncer inicial, operei, graças a Deus está muito bem. Passou comigo hoje em consulta. Então ele é um cara que eu sempre falo, novo, 51 anos e como já acompanhava, a gente tinha um padrão do PSA dele. Me assustou muito mais um PSA de 1,8 num cara que há 6 meses era de 0,6 do que um PSA de 5,5 de alguém que o PSA era 5,2. Entendeu? Então tudo isso para falar que o PSA é algo que a gente precisa acompanhar. Cada homem ali em torno dos seus 50 anos tem que ter uma noção de quanto é seu PSA. Já tem que ter visto pelo menos uma vez ali. Oi? É pequeno. Com esse dedo, ele diminui ou só para você tocar só para Não, o que acontece? Como eu falei, até 20% dos tumores de próstata, eles podem surgir com PSA normal, como esse caso que eu falei que eu operei. E alguns desses casos, especialmente quando o tumor está na porção posterior da próstata, ele pode ser identificado pelo toque. Então são coisas complementares. Mas só o toque massagem ali no meio. Se isso pode subir o PSA? Pode, por quê? Momentaneamente, porque como eu falei, o PSA é uma proteína que está diretamente ligada à atividade da próstata. Se você faz uma massagem, vai ter momentaneamente uma multiplicação de células ali. Nessa multiplicação vai subir o PSA. Mas Por isso que você realizar uma autorizando, você deve evitar da bicicleta, moto, cavalo. relações, Exatamente. tem um período de 70 Isso. horas para você Exato. Eu estou falando porque eu passei por tudo isso, você sabe? Pronto. Ontem eu atendi um paciente, o paciente estava com a sonda. A sonda passa pela uretra prostática, está o tempo todo raspando na próstata. O PSA dele era 13. Eu não me preocupei, porque eu sei que a sonda está ali. Entendeu? Então, assim, é muito individual. Essa conversa toda é porque eu não quero que ninguém se assuste com o PSA, mas é uma coisa para
para ter um alerta. Não é também para ser leviano, não, vi meu PSA tá alterado, mas é para estimular vocês a fazerem, a procurar mesmo o médico e entender. Só para explicar mais ou menos o que o PSA faz, o PSA ele faz uma liquefação do sêmen. O sêmen, no momento da ejaculação, ele é um pouco mais viscoso e para permitir a anidação, para permitir a fecundação, ele precisa estar um estado mais líquido depois de um tempo para permitir a fecundação. Então o PSA age ali, ele liquefaz o sêmen. Depois de um tempo da ejaculação, ele age ali liquefazendo o sêmen. E o toque retal, foi aquilo que eu falei. Em torno de 15 a 20% dos tumores de próstata aparecem sem alteração de PSA e podem aparecer no toque. Então, eles são coisas que se complementam. O toque e o PSA vão estar juntos ali no rastreio do câncer de próstata. E aí aqui a gente tem a tabela mais ou menos de rastreio, falar das principais sociedades de urologia do mundo. A gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a Europeia e a Americana. E para o Brasil, como é que a gente recomenda hoje fazer? Na maioria dos homens, a partir dos 50 anos, uma vez por ano, toque e PSA. Nos pacientes que têm parente de primeiro grau, pai ou irmãos com câncer de próstata ou afrodescendentes, iniciar esse rastreio aos 45 anos. A gente vai fazendo anualmente. Antigamente existia um teto de idade para fazer, mas a gente sabe que hoje vai fazer ali até o indivíduo ter em torno de 10 anos de sobrevida, certo? Então, se a gente pega um indivíduo que a gente sabe que está bem, que pelos aspectos gerais deve viver mais do que 10 anos, a gente ainda acompanha esse cara. A gente não vai mais rastrear naquele indivíduo que já está acamado, que já, por exemplo, aquele senhorzinho que já é acamado, que já teve não sei quantos AVC, tudo isso. Esse a gente poupa de rastrear. Mas em qualquer indivíduo com plena saúde, que tem uma taxa de sobrevida aí maior que 10 anos, a gente rastreia o câncer de próstata. Não quer dizer que só o PSA, a partir dos 50, não tem que ter um PSA que não é. Isso. Aí existem os poréns. Mas os poréns é bom conversar em consulta, porque assim, não adianta a gente difundir. Chega, tem valores que não precisa de PSA. Mas estamos num grupo aqui que assim... não se assustem se eventualmente vocês tiverem um PSA muito baixo e o médico não faça o PSA, ou o toque, perdão. Então é muito individual. PSAs abaixo de 0,5 a gente tende a não fazer o toque. E aí também, e é uma forma também de atrair o paciente. A gente sabe que tem todo esse tabu, tem toda essa questão com o toque. Então se a gente percebe que o PSA está estável ali, tá tudo tranquilo, um PSA abaixo de 0,5, a gente poupa às vezes o paciente do toque, certo? Ou se esse paciente tem franco acesso à ressonância, que não é um método de rastreio oficial por não poder ser amplamente utilizado, mas se o paciente consegue fazer uma ressonância, a gente consegue poupá-lo do toque ali naquele momento. E aí, eu gosto sempre de trazer essa polêmica, porque infelizmente há 2 anos o nosso Ministério da Saúde tirou da cartilha da saúde coletiva, né, das UBS, da Unidade Básica de Saúde, o rastreamento de câncer de próstata. Rastrear ou não? Algumas sociedades defendem que não rastreia o câncer de próstata. As sociedades de urologia, de oncologia clínica, de geriatria, todas essas endossam o rastreio do câncer de próstata. Então, quem fala contra o rastreio fala em falsos positivos. É aquele indivíduo que rastreia, suspeita, chega a fazer biópsia e vem positivo por algum erro de laboratório, esse indivíduo vai ser tratado sem necessidade. Essa taxa é baixíssima. O segundo lugar é o que a gente chama de overdiagnosis, que é essa questão, a gente diagnosticar demais em pacientes que muitas vezes não vão ter benefício do tratamento. É aquele indivíduo que já teve 5 AVCs, já infartou, toma 12 remédios por dia, já está acamado, eu vou descobrir o câncer de próstata nele, eu estou dando mais um problema. Parabéns, você tem mais uma doença. Eu não vou operar esse cara, entendeu? Então, realmente tem essa questão para a gente observar. Os efeitos colaterais do tratamento, que isso aqui eu quero abrir para a gente poder conversar depois, que é uma série de dúvidas que a gente tem. De fato, é um tratamento que não é isento de riscos, que tem o potencial de disfunção erétil, tem um potencial de disfunção miccional, né, de incontinência urinária. O custo-efetividade, e aí a gente tem que entender aqui quantos diagnósticos têm que ser feitos para a gente conseguir salvar uma vida. Tudo em saúde coletiva a gente pensa nisso. Então, vacina. Uma suposição.
Vacina X, a cada 10 mil pessoas que eu vacino, eu salvei uma vida. Poxa, pode ser interessante, 10 mil é um número pequeno. Aqui, quantos eu tenho que diagnosticar para salvar uma vida? Isso aqui já foi derrubado. A gente sabe que com diagnóstico inicial, 95% dos pacientes vão sobreviver, vão ter uma sobrevida livre de câncer. Né? Podem morrer de outra coisa, mas do câncer de próstata, 95% dos pacientes que descobrirem estágios iniciais não vão morrer de câncer de próstata. E o foco na qualidade de vida, especialmente pensando nos efeitos colaterais que esse tratamento pode ter. E aí argumenta a favor. Antes da gente ter métodos de rastreio do câncer de próstata, 73% dos cânceres de próstata eram descobertos de forma localmente avançada ou já metastática. Ou seja, sairiam daquela taxa de sobrevida de 95%. Certo? A detecção precoce vai nos garantir, repito, eu gosto de falar sempre esse número, 95% de taxa de cura. A redução de mortalidade, melhoria da qualidade de vida, porque quando descoberto inicialmente, o resultado inclusive funcional desse tratamento vai ser melhor. A tomada da decisão informada, hoje nós temos várias formas de tratar o câncer de próstata e essa decisão vai ser tomada em conjunto com o paciente. Uma coisa que eu gosto de conversar com todo paciente, se eu descubro no começo e eu tenho 10 formas de tratar, a gente vai decidir junto. Baseado no que vai ser melhor para o paciente, no que ele vai compreender melhor, no que ele vai se sentir melhor, no que ele vai estar mais confortável, que vai trazer uma melhor taxa de cura para ele. E isso aqui é o que eu mais gosto de frisar, que eu quero com essa conversa com vocês e com o rastreamento do câncer de próstata. A partir do momento que o homem tem um compromisso, a partir dos 50 anos, de ir uma vez no ano para ver a próstata, a gente vai ver o colesterol, vai ver hipertensão, vai ver alguma coisa. E aí o que a gente quer é reduzir aquela taxa de 31% dos homens que não procuram um médico regularmente. Se a partir dos 50 anos ele se destinar uma vez por ano e ver o PSA e o toque, a gente consegue puxar algumas coisas dali. Consegue perceber, poxa, esse cara tá hipertenso também. Então a gente consegue trazer ele para perto de um cuidado de saúde e trazer essa conversa para a rotina do indivíduo. Então vamos lá. Hoje a gente tem essas 5 principais formas de tratamento do câncer de próstata. Antigamente, câncer de próstata, cirurgia. Câncer de próstata, cirurgia. E não é exatamente assim. De um modo geral, é uma coisa que eu gosto de falar, até na minha eu não falei na minha apresentação, eu sou urologista, mas minha subespecialidade é em câncer urológico. E o câncer que eu mais opero hoje é câncer de bexiga. E sempre que eu vou operar um tumor de bexiga grave, que a gente tem que retirar a bexiga toda ou refazer a bexiga com o intestino, ou fazer uma derivação direto da urina pela pele, sair as ureterostomias, eu converso com os pacientes o seguinte: eu não posso ser mais agressivo do que o seu câncer. Então, antigamente a cirurgia era um pouco mais danosa, porque tinha uma técnica diferente, coisa pontual que levava a uma taxa maior de sangramento e muitos pacientes não resistiam à cirurgia. Então, a gente hoje tem técnicas melhores cirúrgicas. A gente tem a radioterapia, que é uma forma de tratamento também que se equipara em taxa de resultado com a cirurgia. A cirurgia é um pouquinho melhor, mas assim, muito pouco, então são taxas muito semelhantes de cura. A observação ativa, eu esqueci de falar. A observação ativa, formas muito iniciais, muito selecionadas, em pacientes muito selecionados, a gente pode só observar. Poxa, doutor, estou com um câncer e vou só observar. Porque a gente sabe que tem lesões iniciais muito indolentes que nos permitem até isso. Mas é muito melhor a gente ter clareza, conhecer, e isso em tudo na vida, né? É melhor a gente ter clareza, conhecer o que tem, saber da realidade e a partir daí poder definir que, inclusive, eu posso só observar o câncer de próstata de alguns indivíduos. De alguns indivíduos eu posso só acompanhar. A gente tem as terapias hormonais, que são mais sistêmicas para casos um pouco mais avançados, e terapias focais também para casos iniciais. Então, com essa gama de tratamento, se eu pego um diagnóstico no começo, eu consigo oferecer tudo isso para o doente. E junto a gente vai definir como é que a gente vai tratar, né? Baseado no que vai ser. Pode falar. A gente pode observar até 2 momentos. 1, doença progredir. 2, paciente dizer, não quero mais acompanhar, quero tratar. Certo? Então a gente vai evoluir, mas esses casos selecionados que a gente pode observar são lesões muito iniciais, muito indolentes, que às vezes a gente posterga o tratamento definitivo em 4, 5 anos. Então, para alguns indivíduos pode ser bom, são 4, 5 anos sem cirurgia, sem hormônio, sem alguma coisa, certo?
E quando a gente fala em progredir, como a gente vai fazer essa observação ativa é muito rigorosa. Primeiro, você tem que ter um paciente que tem um comprometimento de que vai vir em você ali a cada 2, 3 meses, que você vai acompanhar bastante. E qualquer mínimo sinal de progressão dessa doença, a gente intervém. Então, é o primeiro momento que a gente tira da vigilância ativa. Ou quando o paciente disser, doutor, enchi o saco, quero operar. Aí, beleza. Mas a gente às vezes ganha alguns anos com isso aí. Então, vamos lá. De um modo geral, a cirurgia... Isso aqui sou eu mesmo, sabe? Essa barriguinha aqui. Hoje a gente faz bastante cirurgia robótica, então é a remoção mesmo da cirurgia, da próstata. A gente vê aqui que tem a próstata, na cirurgia a gente retira ela com uma margem de segurança, cápsula, vesículas, e faz uma nova costura, uma nova sutura da uretra, da porção peniana direto para a bexiga, certo? Então a gente remove mesmo a próstata. A segunda é a radioterapia. A radioterapia são as ondas de radiação mesmo, feixes de radiação direto na próstata com a dosagem específica e que, entre aspas, vão queimar a lesão, certo? Que é extremamente eficaz, a mesma taxa de cura da cirurgia. A terapia focal é para alguns casos... Pode falar. A radioterapia, para câncer de próstata, ela vai durar em torno de 28 a 40 sessões. A sessão é diária, e dura em torno de 30 a 45 minutos. Então você entra na máquina, uma máquina que lembra de uma tomografia, mas ela não é toda fechada. Ela tem só esse transdutor. Esse transdutor faz um mapeamento, você faz uma tomografia antes para marcar exatamente onde você quer a faixa, e aí você tem esses feixes de um lado e de outro do transdutor. Lembra muito o aparelho de tomografia, mas não é fechadão, você não fica dentro. É diário. Todo dia. Só folga final de semana. Mas são de 28 a 40 sessões. Em média, tem se feito 36. Certo? Mas são de 28 a 40 sessões. Depende muito do tipo de lesão. E aí dura 30 a 45 minutos. Você vai fazendo seguido. Então vai dar ali 1 mês e meio, 2 de tratamento. No caso da retirada, né, em relação à cirurgia, tem que fazer reposição hormonal o resto da vida? Não necessariamente. O que acontece? Na verdade, não reposição. Em alguns pacientes que depois de um tempo a lesão recidiva, ou o PSA nunca zera, ou tem alguma recidiva local, a gente faz muitas vezes o bloqueio hormonal. Entre várias aspas, a testosterona alimenta o tumor de próstata. Então, chega algum momento que esse tumor recidiva, a gente faz um bloqueio hormonal. Porque a próstata em si ela não está no eixo de produção hormonal, mas ela se alimenta de testosterona. Então, em alguns casos selecionados, a gente precisa fazer o bloqueio hormonal. Seja com uma droga que haja num bloqueio central, um bloqueio periférico ou até novos agentes que competem pelo receptor. Então eu dou uma droga que é muito parecida com testosterona e ele vai competir o corpo interpreta assim, testosterona, chega, pego, mas não é a testosterona de fato. Então alguns casos selecionados a gente precisa fazer. Quanto à reposição, se a gente tem um paciente que a gente tratou, o PSA está zerado e está ali 2, 3 anos sem sinal nenhum de recidiva, uma lesão muito inicial, e o paciente cursa com a DAEM, que a DAEM é o equivalente à menopausa. As mulheres têm menopausa, o homem tem DAEM, esse cara eu posso repor. Eu posso repor com segurança. Mas é caso a caso que a gente tem que ver. A outra forma é a terapia focal, que é uma forma de você fazer uma ablação. Existem várias formas. Você pode fazer com vapor d'água, pode fazer eletromagnética, pode fazer com feixe de laser. E aí você vai... Tem algumas limitações, indicações específicas, mas você vai também queimar essa lesão. Esse aqui é o RAIFO, é o que a gente tem mais frequente no Brasil. Então, esse transdutor, o paciente está sedado, tá? Entre esse transdutor por via retal, pelo íntimo contato da próstata por via retal, ele faz a vaporização ali, ele cauteriza a lesão. Então é isso, sim. De um modo geral, a gente traz esses meses coloridos e aí... Falando mais do que eu mais opero, eu opero mais câncer, né? E é muito interessante a gente ter essa noção do que a gente pode ter. Então, fala-se muito do câncer de próstata, o câncer de próstata é muito frequente, tem toda essa importância, mas a gente tem que lembrar que todo aparelho urinário, a gente tem possibilidade de ter lesões, ter tumores e ter atenção. Então, em abril a gente fala do Abril Lilás,
E aí até uma conversa que se tiver espaço para conversar com os adolescentes sobre autoexame do testículo, quem tiver filho falar, o autoexame do testículo durante o banho, palpar ali, o tumor de testículo é o tumor mais frequente, sólido em adulto jovem, em adolescentes e adultos jovens, certo? Então é um tumor que inicialmente é indolente, mas que quando descoberto mais tardiamente é extremamente grave. Eu tenho, outro tumor que eu opero bastante, especialmente as metástases desse tumor. Eu tenho uma lista dos pacientes que eu operei, assim, são casos dramáticos, sabe, assim, e é uma lesão que, com a palpação inicial ali, o menino ter essa rotina de tomar banho, palpar o testículo, tudo isso pode ser descoberto no início e ter uma taxa de cura maior. O Júlio Roxo vai ser sobre câncer de bexiga, que hoje é o que eu mais opero. E realmente é uma coisa para se observar bastante, que a lesão mais avançada é de tratamento dramático, né, gente? Maço vermelho falando de rim. E esse aqui, eu falei essa curiosidade no passado, sobre o câncer de pênis, foi o que me fez ser urologista. Eu estava na faculdade de medicina no 8º período, estava do meio para o fim da faculdade já. E veio uma senhorinha, já tinha seus 70 anos, trazendo o pai numa cadeira de roda, estava num plantão de cirurgia geral, e disse... Eu estava como estudante acompanhando. E disse, meu pai tá com uma feridinha no canal do xixi. Mas feridinha no canal do xixi, tá bom, tá. Tirei. Não tem nada que descreva melhor do que uma couve-flor, o que era o pênis do senhor. E eu olhei, na segunda metade da faculdade de medicina, eu disse, o que é isso? O professor disse, isso é um câncer de pênis. Eu fui pesquisar, Sergipe é o 3º estado em incidência de câncer de pênis, infelizmente. O último dado que eu tinha era que a cada 13 dias, 14 dias se amputava um pênis por conta de câncer aqui no Brasil. Perdão, 34 dias se amputava um pênis por conta de câncer aqui em Sergipe. E a principal causa de câncer de pênis é falta de higiene. A segunda principal causa é HPV, o mesmo HPV que causa câncer de colo uterino nas mulheres. E isso para mim escancara a falta de informação, porque é uma doença extremamente prevenível, que com água e sabão ou com a vacina que o SUS dá pode ser prevenida. E não pode ter. Em 2023, que foi o último dado, 679 pênis foram amputados no Brasil por conta de câncer. Eu amputei 8 em 2023. Então, é bastante. E uma coisa que a gente não sabe que existe, que é altamente prevenível. Pior ainda, além de ser altamente prevenível, da lesão inicial até a lesão que chega ao ponto de amputação, são 2 anos de desassistência, de falta de informação, de falta de cuidado. Então, repito, eu foquei mais no câncer de próstata, mas estou aqui para responder pergunta, para a gente conversar um pouco sobre saúde do homem. Eu vou deixar meus contatos aí, eu ainda me divido entre São Paulo e Aracaju. Eu fico 3 semanas lá e 1 semana aqui. Com fé em Deus, em fevereiro estou de volta, mas está aí meu contato, está aí onde atendo, vocês podem ficar à vontade, estou à disposição para responder. Pós-cirurgia. Uhum. Danoso, acho. Vamos lá. Meu pai até falou para fazer um slide disso, eu confesso que eu estava um pouco corrido, não adicionei. Um dos maiores temores do homem depois da cirurgia para o câncer de próstata é a disfunção erétil, né? A gente tem que entender que, e aí português bem claro para vocês, depois dos 50 anos, metade dos homens vão ter algum grau de disfunção. Isso não significa que é uma disfunção que não permita ter penetração. São coisas diferentes. Mas a potência da sua ereção em metade dos homens depois de 50 anos vai diminuir, certo? Os nervos prostáticos, que fazem inervação do pênis, eles passam pela lateral da próstata. Então, na cirurgia, pode ser que haja lesão mesmo deles ali. Uma coisa que, na cirurgia, nos tumores iniciais, a gente consegue ser mais conservador e poupar mais nervos. É até uma coisa que fala a favor. Se for para ter, vamos tentar tratar logo no começo, porque poupa mais. Hoje, a gente sabe que a taxa de disfunção erétil plena, ou seja, aquela que não vai permitir penetração, diretamente associada ao tratamento do câncer de próstata, é de 18%. Não é baixo, mas também não é aquele terror que chega, vou operar o câncer e vou ficar impotente, certo? E aí são os momentos de a gente colocar na balança. A impotência pode ser transitória, existe uma série de tratamentos para impotência, e a cura oncológica é muito mais importante do que a potência no momento.
Então, 18% dos pacientes vão ficar impotentes. Alguns dos pacientes vão perder ali 20 a 30% da potência que ele já tinha. Então, se o cara já era meia boca, vai ser meia boca menos 30%. Né? Isso é importante falar. E aí, dá pano para manga para a gente conversar bastante. A gente tem terapia medicamentosa, a gente tem terapia de fisioterapia, a gente tem cirurgia de prótese. Oi, pai. Não vem, Esse caso de perder, o assunto resolve. muitas vezes resolve. Eu, particularmente, todo câncer de próstata aqui, ó, a perda pode ser transitória. Nada com menos de 1 ano a 1 ano e meio é definitivo. Então, os resultados funcionais de 1 ano a 1 ano e meio podem ser recuperados. E nesse período a gente pode investir em terapia medicamentosa, em bomba a vácuo, em reabilitação peniana, tudo isso para acelerar os resultados. Então, pode ser bastante útil. Aí a gente tem o escalonamento de tratamento. A gente tem desde de reabilitação peniana com fisioterapia, bomba a vácuo, medicação. A gente tem alguns medicamentos injetáveis que pode fazer no pênis, porque para levar uma vasodilatação peniana e conseguir. Na falha disso aí, a gente tem prótese peniana, que para alguns é o tabu, mas assim, a gente tem que entender também que a saúde é um aspecto global, né? Ele tá fazendo propaganda do ano que vem, né? É. A esposa dele é urologista e trabalha com prótese peniana. É. Só ano que vem você faz ela. Mas é uma coisa importante falar porque não se sabe. E assim, a saúde sexual é importante, né? A parte sexual é importante para a pessoa, né? Para satisfação, tudo isso. Então, para o bom relacionamento do casal ali, é importante também ter essa parte. É um ponto fundamental do relacionamento dos casados, né? Então, é uma forma de manter harmonia, de manter... E aí, hoje a gente sabe que tem uma série de tratamentos. Então, a impotência, pode ser transitória. 2, quando definitiva, a gente tem como agir sobre. Então, eu prefiro tratar um paciente, livrá-lo do câncer e daqui a 2 anos colocar uma prótese nele e ele conseguir voltar a ter relação e estar livre do câncer, do que perdê-lo para o câncer e ele vai perder a ereção do mesmo jeito. Esse é o oposto. Esse é o oposto. O cara chega ao orgasmo, sente prazer, mas só... Sente. E aí é uma coisa que é importante falar. Muitas vezes o homem associa o orgasmo ao líquido ejaculado. Orgasmo é uma coisa, ejaculação é outra coisa, certo? Inclusive pode existir ejaculação sem orgasmo, pode existir ejaculação sem ereção, certo? Pode existir. Exato. Eu quero aproveitar e dar uma palavra de incentivo, de estimular ao grupo, a todos, que frequentem o urologista, visitem normalmente, regularmente, porque até 2022 eu frequentei o urologista por uns 30 anos, no mínimo. Isso, de 6 a 6 meses eu ia ao urologista. Na época da pandemia, eu passei 1 ano isso aí. Mas já tinha sido constatada anemia, a HPV. HPV, exato. O crescimento era benigno. Estava me programando, o urologista disse: olha, hoje ou amanhã você vai precisar trazer uma raspada. Isso. Quando passou a pandemia, eu botei para ele e disse: vamos fazer. Eu estou preparado para fazer. Pedi os exames, tudo bem. Agora vamos fazer uma ressonância magnética. Quando fez, Tinha uma lesãozinha. tomou um quadro inicial e localizado. Você, inclusive, pediram saber, Sim. passei para outro resultado. Sim. Então, devemos frequentar, fazer esses exames sem nenhum preconceito de sentimento, porque faz bem, vai. Sim. Fazer 4 anos sem abrir, retirada próxima, o robótico. Sim. Não tive problema, passei por dentro de 24 horas no hospital, não perdi sangue. Sim. A questão da de hipótese, não tive problema, graças a Deus. Já pelo período de recuperação. Sim.
E a parte da incontinência urinária também não afetou. Poucos dias, de zona natural, pouquíssimos dias, e do normal. Sim. Graças a Deus, então a palavra é assim, vai incentivar o pessoal, acabar com esses tabus. Se submeter ao que ficar combinado, que o médico quer. Isso. E aí, falando um pouco sobre robótica, né? Eu opero robótica, eu faço essa parte. A robótica permite uma melhor visualização de fato. A robótica leva a melhores resultados funcionais, então de recuperação de continência e potência. Mas uma coisa que é importante deixar claro para também não estigmatizar as outras terapêuticas. Resultado oncológico, que é o que a gente quer num câncer, é o mesmo. Então, às vezes chega o paciente, doutor, só consigo operar por corte, não vou me curar, vai se curar. De fato, o resultado funcional é um pouco inferior, mas o resultado oncológico, que é o que a gente espera, é o mesmo. A gente falou um pouco, eu tenho uma figura aqui, deixa eu abrir aqui, licença, né? Que eu gosto muito de falar sobre HPB, que o João falou. Quê? Essa imagem eu gosto de usar bastante, eu sempre mostro para os pacientes. Que é para falar um pouco dessa HPB, então, que a gente falou, que é a hiperplasia prostática benigna. Então, é um outro corte, é um corte de frente que a gente vai ver. A gente tem a bexiga, né? E a próstata logo embaixo. Com o passar da idade, a próstata tende a crescer. A glândula tende a aumentar. E ela aumenta tanto para fora quanto para dentro, estreitando o canal, que vai trazer mais esses sintomas. Então vai trazer o jato urinário um pouco mais fraco, a sensação de que não esvaziou tudo. Chega, acabei de fazer xixi, estou com vontade de fazer xixi de novo. Por quê? Porque não saiu todo o xixi. Estou acordando 4 vezes à noite para fazer xixi. Urino não esvazio todo, tá sobrando urina, vou ter infecção. Posso ter algum sangramento, alguma coisa. Então, essa imagem eu gosto de mostrar bastante. E todos os homens, repito, na medicina é difícil falar todos, mas aqui todos os homens vão ter crescimento benigno, nem todos vão ter sintomas. E é uma coisa que eu gosto de bater no martelo, de observar quando começar a alterar o seu padrão de micção. Quando você começar a perceber que está um pouco mais difícil de urinar. O músculo da bexiga, ele foi feito para trabalhar sobre baixa pressão. Uma pressão de ali de até 20 centímetros de água. Passou disso, ele começa a sofrer. Com o tempo, ele pode falhar. Então, às vezes, a gente tem aquele indivíduo que forçou um tempão para urinar. Chega um momento para mim, doutor, não aguento mais, vamos fazer uma raspagem. Faço uma raspagem. O músculo falhou, o músculo está fraco. Então, assim, a gente tem que observar. Alguns pacientes fazem divertículo, semelhante àquelas bolhas que faz em pneu de caminhão. Faz divertículo, tudo isso. Então, observar também, principalmente, o padrão de micção de vocês, especialmente a partir dos 50 anos. Oi. É verdade. Deixa eu... Se o homem urinar sentado, isso vai ter mais facilidade. Por conta da pressão abdominal que aumenta um pouquinho. Então, a partir do momento que você senta, você tem um pouco de pressão abdominal aumentada, então você faz um pouco de mecanismo de prensa. Então, uma manobra que a gente chama manobra de Credé. Né? É o paciente sentado, fazer um pouquinho de compressão. Em alguns pacientes que têm bexiga flácida, a gente orienta a fazer isso aí. Então, o paciente sentar, fazer um pouquinho de compressão, ou a manobra de valsalva. Valsalva, para quem lembra antigamente do exército, é aquele que você fazia para ver se tinha hérnia, aquela força que você faz. Então, a gente às vezes orienta em alguns pacientes para a própria pressão abdominal ajudar a empurrar aquilo ali, por conta do potencial de falência do músculo da bexiga. Fala. Certo. Os exercícios, eles são aplicados antes da retirada ou após? Quando possível antes, certo? O indivíduo que puder. E aí isso de um modo geral, academia é bom. Eu tô precisando, sou o primeiro, eu falo isso, mas eu sou o primeiro. Mas ó, você tem que me entender, eu trabalho em. Tem uns 7 lugares aí também. E fico quase toda semana. São Paulo aqui. Eu preciso voltar para ir para cá para fazer academia. Mas de um modo geral, o indivíduo que faz atividade física, em qualquer cirurgia, ele vai ter uma melhor recuperação. Certo? O corpo tem uma resposta que chama REMIT, resposta endocrinológica e metabólica à injúria do trauma. O corpo não sabe se foi uma facada ou um bisturi. Então, o indivíduo que faz atividade física, ele tem essa recuperação melhor. Especialmente na cirurgia de próstata,
As duas coisas principais que levam a melhor continência são o tamanho da uretra que você consegue deixar, se você consegue preservar uma boa uretra, e o arcabouço da musculatura ali do elevador do ânus. Então, se o indivíduo tem uma atividade física, já tem uma musculatura pélvica boa, o potencial de recuperação dele é maior. Ele tem aquilo ali. E aí, pessoal? Né? Se quiser muito sexo. Existe um estudo que fala a favor disso, mas assim, para você, e aí entra naquele negócio, número mínimo para tratar para você poder ter. Você tem que ter feito umas 7.000 vezes na vida sexo para diminuir de fato o risco, mas de fato existem estudos que levam. Então, de fato existe estudo que corrobora para isso, mas o N é altíssimo, entendeu? E aí é aquela diferença como é que chama, pai? Negócio matemático, projeção matemática para o que de fato é aplicado. Então, de fato, existem estudos que falam a favor disso, mas o número para você prevenir, você tem que estar fazendo agora. E daqui a 10 minutos de novo, então... Mas há pouco tempo, mas ele vai chegar. Não é assim, não vai chegar nos 7.000, né? Nessa não tem sintoma, né? Inicialmente não. Agora a bexiga. Câncer de bexiga, o principal alerta é sangramento na urina. Não é a principal causa de sangramento na urina não é câncer de bexiga, é infecção. Mas sangrou a urina, não é normal sangrar a urina. Então sangrou a urina, vai no médico correndo. Então, meu pai estava lá em São Paulo, aconteceu. Eu peguei um paciente libanês, estava em Beirute, no Líbano. Antes de entrar no avião, urinou sangue. Se urina sangue, você pega e vai para o hospital, né? Ele achou de bom tom entrar no avião. Foi no avião, fez uma conexão em Dubai, chegou em Dubai e urinou sangue de novo. Então, vou entrar no avião. Veio. Fez uma retenção urinária, veio sem urinar de Dubai até São Paulo. Ele saiu direto de Guarulhos pro Sírio-Libanês, aí ligaram pra gente, eu moro em frente, aí ligaram, eu tava começando a tomar café com meu pai, tive que ir pro hospital, a gente tirou 1,5 litro de sangue da bexiga dele. Era um tumor. E aí... Então, sangrar a urina não é normal, é uma das emergências, é coisa que vocês devem ir logo procurar. Não é normal. Hoje eu tratei 3 infecções urinárias, e até foi um dia típico, porque homem não tem infecção urinária uma das principais coisas que poupa de infecção urinária é o que a gente chama de clearance, é a limpeza mesmo local. Então você sempre está esvaziando, então tem menos infecção urinária. O homem também tem a uretra mais longa, né? A uretra da mulher é curtinha ali, tem 4, 5 centímetros. A uretra do homem tem a parte interna e tem a parte da uretra peniana, então vai variar ali, vai depender do tamanho do pênis do indivíduo, mas é bem maior do que a uretra feminina. Muito mais. O homem só tem mais infecção urinária em uma faixa de idade, que são os recém-nascidos que têm fimose. Os recém-nascidos que têm fimose têm um pouquinho mais de infecção urinária do que as meninas. Porque retém muito. E aí o homem, depois que tem um crescimento benigno da próstata, começa a reter urina e aí passa a ter um pouquinho de infecção, mas não é normal. Fala que é perigoso você reter a xixi. Isso, porque vira um meio de cultura, né? Vira um meio de cultura para a bactéria. Esses remédios que o pessoal toma para reduzir próximo, tutano, sei lá, e um monte de coisa aí, eles prejudicam o dom Não. De um modo geral, o tratamento para hiperplasia prostática benigna, a gente trata com 2 linhas iniciais. Existem vários tratamentos, mas a gente quer 2 coisas. Relaxar o canal urinário para poder ter o fluxo urinário. E segundo, murchar um pouquinho essa próstata. Essas drogas que relaxam o canal é de uma categoria que chama de alfa-bloqueador. Ele relaxa tudo que é músculo liso. Nos vasos sanguíneos pode ter um pouquinho de músculo liso, então pode ter um pouco de vasodilatação. Alguns pacientes têm queda de pressão. Então, queda de pressão temporária com aquilo ali, mas não chega a ser prejudicial. Os pacientes que não toleram, tem muita queda de pressão, a gente troca e usa outra droga. A gente usa outra medicação. Mas não chega a prejudicar outros órgãos, não. Então é isso.
É, pequena, minha propaganda é essa. O uso de esteroides, essas coisas assim, não só esteroides, mas você usar o que aí que geralmente usa para crescer Esteroide anabolizante, não só anabolizante, mas suplemento. suplementos e tal para crescer, afeta essa questão da Suplemento não. Esteroide anabolizante também não, mas a gente tem que falar o seguinte: testosterona exógena, que são os esteroides anabolizantes, fora de indicação formal, eles levam a um maior risco de bloqueio no eixo hormonal. Então os pacientes vão ter uma pior produção. A principal consequência vai ser na fertilidade. Então, 20% dos pacientes, dos indivíduos que usaram testosterona exógena vão ter bloqueio pleno do eixo, vão se tornar inférteis. É uma taxa altíssima. Mas em termos de causar câncer, apesar de o tumor de próstata ser alimentado por testosterona, os estudos não mostram que tem uma associação direta. Então, tomei testosterona, não vou ter mais risco, não. Mas tem uma série de outras consequências que pode ter. Ok? Oi? Uma vez eu vejo como uma bagunçada, porque você fez a aplicação, você teria que tomar para cima. Não, você pode retomar, e aí existem formas de retomar, mas como eu falei, 20% dos pacientes não vão conseguir. 20% vão ter alguma alteração, a alteração vai ser plena. Vai ser quanto? Oxandrolona também é um... É um precursor, na verdade. É um precursor. Então não é a testosterona de fato, mas é um esteroide anabolizante também. Basicamente. Não exatamente assim, mas ele vai agir numa via de aromatase lá também, tudo isso é um pouquinho mais enjoado. Oi. Qual o percentual de cura? O câncer de próstata, quando em formas iniciais, 95%, e a queda é assim. Quando é que então, assim, aí eu não tenho o número exato na cabeça, tá? Mas assim, a gente cai de 95% para 30% de taxa de cura. Quando descobre metastático, essa taxa de cura está em torno de 15%, certo? Então, inicialmente, ainda é uma taxa, entre aspas, boa, né? Você descobriu metastático e ainda tem 15% ali de taxa de vida. Descobrir no início, 95% dos pacientes vão se curar. Mas como é que você chama câncer metastático? Se pra mim era quando já tá tudo gerado Não. no corpo todo. Né? E aí, metastático não necessariamente é no corpo todo. A gente tem qualquer disseminação que não seja por continuidade em outro órgão ou outra estrutura é uma metástase. Então, por exemplo, o câncer de próstata que tem um ponto num osso que não foi por continuidade, porque é uma coisa, o câncer está crescendo aqui, crescendo, invadiu. Isso aqui é invasão por continuidade. Outra coisa é por via hematogênica ou linfática, ou seja, foi pelo sangue ou foi pela linfa, ele cresceu em outro lugar. Um ponto que seja já é metástase. Entendeu? Então, e até a gente classifica em oligometastático, polimetastático, tudo isso. É possível alguém com menos de 45 anos ter câncer de próstata? Sim, aí é o que quando a gente fala de câncer de próstata do modo geral, a gente está falando de adenocarcinoma, que é um câncer que é da própria glândula. Existe sarcoma de próstata, que eu vi na minha vida, que isso você tem em criança com próstata de 1 kg, a próstata tem 30 gramas. Você tem às vezes um tumor, uma criança com próstata de 1 kg. Você pode ter formas mais atípicas, você pode ter. E eu vi um caso que foi muito interessante, que assim, é o que foge do comum, não é para assustar, mas é importante falar. Eu, ano passado, fiz um estágio fora do país, tem um médico brasileiro em Nova York, ele falou que operou um cara de 32 anos. O cara tinha uma dor pélvica estranha, pediram uma ressonância. Na verdade, a ressonância viu uma outra causa da dor pélvica, que não era aquilo, e viu um tumor na próstata. O cara tinha 32 anos. Totalmente atípico, totalmente fora do comum, mas tem. E era um adenocarcinoma. Certo? A gente não... especialmente nesses casos, a gente tem que fazer investigação genética. Então, o indivíduo que tem uma pluralidade genética de tumores, aí a gente tem que investigar e aí às vezes identifica. Mas é bem raro mesmo. Quer dizer que acabou, pelo menos,
eu de 7 anos, Uhum. meus tios, minha avó sempre falava que Dona Sônia era. Podia ser. Sim. Hoje, isso é mito. Não é mito, mas se for uma dor nas costas associada a um tumor de próstata, já é um tumor avançado. Ele só vai saber se tem como você Fizer o exame. fizer o exame. Só a dor não tem nada. Só dor não diz nada. É muito mais provável que a dor nas costas seja por um processo osteoarticular do que por um processo da próstata. Tem específico lá ou é sempre? Não, geralmente a primeira metástase da próstata é em corpo vertebral. Então é na coluna mesmo aqui, assim, geralmente. E aí pode ir para as costelas, na costela dói bastante, mas na costela costuma ser mais avançado, bem mais avançado. E aí, Vamos lá. Sim, sugestões. O ano que vem a Gabriela. Ano que vem aí. Foi. HPB? Perdão, HPV? HPV? Certo, HPV é o papiloma vírus humano. Existem mais de 100 subtipos. Qualquer verruga que aparece é HPV, tá? O HPV nem sempre é sexualmente transmissível. Quase toda a população já teve contato ou tem o HPV. E a gente tem dois principais tipos que causam câncer, que são o subtipo 16 e 18. A vacina que a gente tem hoje no Ministério da Saúde é a vacina que chama nonavalente. Ela cobre 9 tipos de HPV, entre eles o 16 e o 18, que são os dois tipos que mais causam câncer, e esses outros 7 tipos que estão associados, mas menos frequentemente, ao HPV. O que é que ele é? Ele é um vírus que vai induzir uma multiplicação celular de forma acelerada. A partir do momento que você tem uma multiplicação de celular de forma acelerada, você pode gerar erros na multiplicação. Esses erros na multiplicação vão formar novas formações celulares ali, que algumas delas podem ser câncer. Nesse caso, eu tenho conversado com o Lucas sobre isso, especificamente sobre os HPV, porque tem essa ideia de que sempre pega através do sexo. E as meninas da igreja, os meninos, não têm relação sexual. E aí, algumas mães, alguns pais não querem vacinar as crianças porque meu filho não tem relação sexual, não vai pegar HPV. Só que não é bem assim. É duro falar, mas infelizmente somos responsáveis por o Brasil não ter atingido a taxa de vacinação suficiente para HPV. Infelizmente, algumas igrejas advogaram contra a vacinação para HPV por pensar isso. Meu filho não tem reação, ou se eu vacinar, vou estar estimulando. E assim, sendo bem sincero, o estímulo não vai vir da vacina. O estímulo vai vir do mundo, da idade, do contato que tem por aí. Então é melhor que protejamos, certo? Isso é de vez em quando a gente tem que levantar uma plaquinha que falhamos, e infelizmente falhamos nisso. Foi significativa a taxa de crianças e adolescentes evangélicos que não se vacinaram, e foi um grupo fundamental para a gente não ter atingido a taxa de vacinação de HPV no Brasil. Oi? Pode tomar, mas não vai ser coberto pelo SUS, certo? Mas pode tomar, e eu sempre indico os pacientes que tomem, certo? Porque assim, a gente pode ter de anos, pode ter o contato, e é melhor que se proteja. Sempre melhor.